Na semana passada, eu estive em Charlotte para acompanhar o primeiro dia dos testes dos pilotos brasileiros Nelson Piquet Jr. e Vitor Meira na NASCAR. Choveu na segunda-feira em Charlotte, mesmo assim eu tive a oportunidade de falar com esses pilotos. Começamos com a conversa com Vitor Meira. Eles estão começando a ver mais para o lado de diversificar um pouco nacionalidades, já que até mesmo o Montoya agora começou a andar bem e funcionou para eles. Tem tanto público no Brasil que gosta de ver corrida, seria bom para o mercado da NASCAR, então eles estão começando a ver por esse lado. Se isso vai gerar uma oportunidade no futuro ou não, não sei, mas a porta está sendo aberta agora. Agora, entre os pilotos, tu acha que o Montoya também despertou esse interesse na NASCAR com o sucesso que ele está tendo esse ano? Despertou. Antes do Montoya, e justamente é interessante você ter falado disso, porque o Montoya despertou o interesse dos pilotos mais em relação à América do Sul, porque ele, vindo da Colômbia e tudo, despertou um interesse não só dos pilotos, mas da NASCAR também, porque outros pilotos já vieram de carro Fórmula, por exemplo, o Tony Stewart ganhou o campeonato e veio da IRL, e tem dentre outros. Então agora tem o AJ Allmendinger, tem o Scott Speed, tem muita gente que veio do Open Wheel e está começando a andar bem, então mostra que nós do Open Wheel podemos nos adaptar também para um carro tão diferente quanto é o NASCAR. Isso aqui, para mim, é o mais importante agora. Você tem a coragem na Fórmula de enfrentar a morte a cada volta. Na NASCAR você tem a coragem de, se tiver que bater e testar o muro, você tem que fazer o que tem que fazer. Agora, a gente já conhece a tua coragem. Na última edição das 500 milhas, eu pelo menos achei que na hora que pegou fogo, tu ia sair correndo. E tu saísse correndo, mas na pista outra vez. Fala um pouco disso. De onde vem essa coragem dos pilotos que correm, da tua, por exemplo, que corre e não foge do medo, ao contrário, abraça esse medo? Na verdade, na hora a única coisa que você tá na cabeça é correr e perder o menos de tempo possível. Ali a única coisa que eu pensei, para falar a verdade, foi o tempo que eu perdi. Queimou um pouco ali, aqui, mas o que eu tava querendo é andar logo e sair logo daquela situação, porque eu ia perder uma volta. Não perdi. Acabou que depois acabou acontecendo pior de ter tive contato com o Rafael e acabou que me quebrei inteiro. Mas se você gosta bastante, isso não é um problema. Você gosta bastante, não se põe em automobilismo ou qualquer outra coisa. Você gostando, essas coisas viram coisas do dia a dia, não viram um problema. Se você não gosta, se você começa a ficar apreensivo e um pouco receoso, aí começa a virar, não vou fazer isso porque isso é um problema. Não, gostar bastante, você passa por cima dessas coisas e continua seguindo à frente. Falando um pouco da carreira de um piloto, a Fórmula basicamente limita em matéria de idade a carreira de um piloto. A NASCAR tem uma oportunidade um pouco maior de continuar correndo. Essa também pode ser uma inclinação para continuar na NASCAR, aumentar a longevidade da carreira? Essa é uma das coisas principais, eu acho que todo mundo anda, que todo mundo vê. Hoje, por exemplo, o piloto que está entre os três, inclusive, na verdade, ele está em segundo hoje, chama-se Mark Martin, tem por volta de 50 anos, se não for mais. Então isso é um carro mais lento, é um carro que não exige tanto fisicamente, não exige tanto essa parte de reflexo, de estamina. Então é uma coisa que dá para dar, que a janela para se trabalhar é maior que a da IRL e bem maior que a da Fórmula 1. Então de novo, estou criando oportunidades, porque é um futuro que todo piloto pensa, eu garanto. Agora vou tentar chupar um pouquinho essas poucas voltas que tu desse. Tu já tem, lógico, toda a experiência possível em oval, em carros de Fórmula. Como é que tu compara o peso do carro, a entrada da curva, a saída da curva, nessas poucas voltas que tu tivesse a oportunidade de correr? O que eu vi agora é que as pessoas me prepararam muito para o pior. Falaram, olha, não tem gripe, o carro rola muito, não freia, então eu me preparei para o pior. E acabei me surpreendendo, para te falar a verdade. O carro sem o freio é uma coisa que tem que... 3 voltas, em primeiro lugar, eu nem pude aquecer direito. Mas gripe no meio de curva, tem uma boa gripe, um gripe legal no meio de curva. Traciona legal, apesar de estar um pouco molhado, dá pra ver na parte da pista que é concreto por um motivo ou por outro, ele gruda um pouco mais quando tá começando a molhar. Tem gripe, rola,
É um carro pesado, mas eu me preparei, eu acho, para uma coisa pior do que realmente é. Carro de corrida que tem tantos engenheiros, que tem tanta gente trabalhando, um vai ser mais lento que o outro, mas todos são carros de corrida, são todos rápidos. E em relação ao peso, quando você acelera, tem pegada, dá para sentir pegada ou nem se compara com a Fórmula Indy? Não pode comparar, isso é importante. Se começar a comparar, não faz curva, não freia, não tem pegada. Mas tem que olhar pro peso do carro, pro que tipo de pneu que ele está usando, quanto eficiente as coisas são. E me pareceu bastante eficiente. Claro que tem menos pegada, apesar de ter a mesma potência, 750 cavalos por aí, você sente menos pegada porque é muito mais massa que esse motor tem que levar para frente. Mas mesmo assim é um carro de corrida, então me surpreendeu. Quando o Montoya começou há 3 anos atrás, falar com o Schumacher sobre essa vinda do Montoya para a NASCAR, e o Schumacher foi bem específico, dizendo que para um piloto do calibre do Montoya na Fórmula 1, vir para a NASCAR é como dar um passo para trás. O que tu acha dessa frase? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista de tecnologia, realmente do que ele estava lidando na Fórmula 1, assim, dar um passo para trás. Agora é o estilo de vida. Você está num ambiente muito mais calmo, muito mais tranquilo, muito mais família, muito mais... Então todo mundo se respeita. É um pouco diferente da Fórmula 1 às vezes, né? A Fórmula 1, acho que são poucos os pilotos que estão vivendo a vida boa, né? Muitos estão ali, assim, muitos passaram e estão passando e sempre passaram muito estresse da Fórmula 1 pela pressão que exige, pela pressão que tem. Então, acho que cada um escolhe um estilo de vida diferente. No Montoya ele teve o sucesso dele da Fórmula 1, ganhou as coisas dele. Acho que ele passou para a NASCAR porque estava na hora, ele quis, acho que ele fez o que deu certo, o que ele realmente queria fazer. O principal arquiteto desse projeto de trazer pilotos brasileiros para a NASCAR é Laerte Zata, e eu conversei com ele sobre o assunto. Olha, eu acho que do jeito que nós estamos desenvolvendo esse projeto, a única coisa que está faltando é patrocínio, porque nós temos um time que está motivado. Red Horse, realmente eles querem um piloto brasileiro, eles sentem o potencial dos dois. Os pilotos estão entusiasmados. Eu acho que o Vitor, pelo fato de já ter corrido em oval e morar nos Estados Unidos, ele já tem uma ideia de como é. A hora que nós conseguimos solidificar o patrocínio da caminhonete, nós vamos ter pelo menos um brasileiro ano que vem. E a ideia é esse ano já em Homestead ter um dos dois, ou quem sabe os dois correndo? Se nós conseguimos colocar se eles andarem realmente disserem, não, é isso que eu quero fazer, aí nós vamos, o time vai atrás do patrocinador e vai tentar colocar eles na corrida. Se um piloto brasileiro tivesse esses 2 anos e tal que teve o Montoya, você acha que teria o sucesso? E a segunda parte dessa pergunta, se o piloto brasileiro vier aqui ter um sucesso como o Montoya está tendo, que é um piloto colombiano, e de repente vem mais um brasileiro, de repente vem um piloto europeu, não corre o risco a NASCAR de perder o brilho, como aconteceu basicamente com a Fórmula Indy, com os estrangeiros tomando conta? Eu acho que, respondendo a primeira parte da sua pergunta, eu acho que um piloto brasileiro, como eles estão fazendo agora, o Vitor e o Nelson, vindo no Truck Series e começando, eu não diria por baixo, mas começando numa categoria que a caminhonete é mais fácil de dirigir do que o carro. Eles têm mais downforce e menos potência. Então você vai aprendendo como dirigir, vai aprendendo como lidar com o tráfego. Isso vai educar os dois antes deles chegarem no Cup Series. Respondendo a segunda parte, uma vez que eles chegarem no Cup Series, se eles tiverem sucesso, eu acho que outros pilotos vão vir. Mas como eu te disse, não é fácil. Eu acho que vai ser muito difícil de acontecer o que aconteceu na IRL, onde os pilotos estrangeiros dominaram. A NASCAR entende que eles precisam ir mais internacional, eles precisam expandir o mercado dele para fora dos Estados Unidos. Eu acho que esses pilotos hoje em dia são bem-vindos, a mentalidade mudou um pouco. Mas como é uma categoria bastante difícil, eu acho que ainda por muitos e muitos anos os americanos vão dominar. Depois da chuva da segunda, os testes foram realizados no estado da Virgínia.
Os 2 pilotos brasileiros impressionaram a Toyota e a equipe que está interessada neste projeto. Por enquanto, segundo o Laertes Zata, até o último fim de semana, não tinha ainda nenhuma posição de nenhum dos 2 pilotos. Logo após o intervalo, o segmento de arrancadas.